Gente, tudo bem? Passando para gravar mais um capítulo do livro Exercita-te na Piedade, dessa vez com o capítulo 6, que fala sobre a humildade. Com certeza, a virtude basilar do caráter cristão e é que faz toda a diferença no nosso crescimento espiritual. Sem mais enrolação, vamos direto para a leitura. Capítulo 6, Humildade. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Devoção a Deus é o primeiro aspecto da piedade. Caráter semelhante a Deus é o segundo. Pode haver alguma dúvida quanto à humildade ser ou não ser uma qualidade que se assemelhe a Deus, visto que a humildade é um característico que convém à criatura e não ao Criador. Mas não há dúvida de que Deus recomenda a humildade e deleita-se quando seu povo a manifesta. Duas passagens do livro de Isaías mostram com muita clareza o apreço que Deus tem pela pessoa humilde. Lemos em Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Depois lemos em Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Deus não só recomenda a humildade para o seu povo, nosso Senhor a exibiu em sua condição humana. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Jesus exemplificou a humildade ao máximo mediante sua morte por nós, mas também ele exemplificou a humildade em toda a sua vida. Ele nasceu na mais humilde das circunstâncias. Foi obediente a seus pais terrenos. Chamou as pessoas a aprenderem dele, porque sou manso e humilde de coração, ele disse. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Lavou os pés dos discípulos na noite em que foi traído e ensinou. O que se humilha será exaltado. Se duvidarmos de que, tecnicamente, a humildade seja um traço semelhante a Deus, conforme vemos Deus em Sua Majestade, certamente não poderemos pôr em dúvida que é um traço semelhante a Cristo e devemos imitá-lo no nosso viver diário sobre a terra. As promessas de Deus para os verdadeiramente humildes são quase tirar o fôlego. O infinitamente alto e sublime, que vive para sempre, promete habitar com eles, para estimá-los, para dar-lhes graça, para vivificá-los e exaltá-los. Veja Isaías 57:15 e 66:2. Veja também Tiago 4:6, 1 Pedro 6:5 e Lucas 18:14. A humildade abre a porta para todos os demais aspectos do caráter piedoso. Ela é o solo no qual crescem as demais características do fruto do Espírito. A humildade manifesta-se em nossos relacionamentos com Deus, com nós mesmos e com os outros. Devemos ser humildes para com Deus e Sua palavra, humildes com relação às provações e bênçãos que encontramos pelo caminho, ou habilidades e realizações com as quais somos abençoados, e humildes para com as outras pessoas. A humildade é a atitude apropriada com a qual consideramos todas as relações e circunstâncias, como o amor. Ela não comporta uma definição adequada. Só podemos descrevê-la e compreendê-la quando aplicada ao viver diário. Primeiro aspecto da humildade, humildade para com Deus, perante Deus. A humildade para com Deus mantém afinidade com o temor de Deus. Começa com o elevado conceito da pessoa de Deus. Quando vemos Deus em sua majestade, reverência e santidade, humilhamo-nos perante Ele. Na Bíblia, toda vez que o homem teve o privilégio de ver a Deus em sua glória, ele se humilhou na presença divina. Moisés inclinou-se até o chão e adorou. Isaías clamou: ai de mim! Ezequiel prostrou-se.
João caiu-lhe aos pés como morto. Mesmo os 4 seres viventes e os 24 anciãos no céu, conforme relato de Apocalipse, prostraram-se perante o trono do Cordeiro glorificado. A humildade em todas as áreas da vida, em todos os relacionamentos com outras pessoas, começa com um conceito justo de Deus, como aquele que é infinito e eterno em sua majestade e santidade. Devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, considerando cada relação e cada circunstância em referência a Ele. Quando as relações com outras pessoas são boas e as circunstâncias são favoráveis, devemos receber humildemente essas bênçãos de Sua graciosa mão. Quando as pessoas nos maltratam e as circunstâncias são difíceis, devemos aceitá-las humildemente como vindas de um Deus infinitamente sábio e amoroso, um Pai celestial. Esta humildade perante Deus é fundamental a todos os nossos relacionamentos. Não podemos começar a experimentar a humildade em nenhum outro relacionamento enquanto não tivermos uma intensa e profunda humildade em nossa atitude para com Deus. Quando estivermos cônscios de nosso relacionamento de criatura pecaminosa com um Deus infinitamente majestoso e santo, não desejaremos egoisticamente nos comparar com outras pessoas. E, à medida que a consciência de nosso humilde lugar perante Deus for permanente, evitaremos as tentações do orgulho e da competição. Segundo tópico, tremendo diante da sua palavra. A pessoa verdadeiramente humilde perante Deus é humilde também diante de sua palavra. O Senhor diz que olha para a pessoa humilde e abatida de espírito, que treme diante da sua palavra. Quando o rei Josias ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e disse: A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Está lá em 2 Reis 22:13. Josias reconheceu que a palavra de Deus era a expressão da vontade divina, que ela deveria ser obedecida e que o fracasso em obedecer-lhe incorreria no juízo de Deus. Pelo fato de Josias haver tremido diante da palavra divina, seu coração foi responsivo. Ele humilhou-se, reconheceu o pecado do povo e Deus o ouviu. Ele não resistiu à palavra de Deus, simplesmente lhe obedeceu. Devemos também desenvolver este tipo de humildade para com a Bíblia. Quando examinamos as Escrituras, devemos permitir que elas nos examinem, que julguem nosso caráter e nossa conduta. Não devemos tratar a Bíblia apenas como uma fonte de conhecimento acerca de Deus, mas também como uma expressão de Sua vontade para a nossa vida diária. Como alguém disse, a Bíblia não foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento, mas também para guiar nossa conduta. Com demasiada frequência, parece que vamos à Bíblia apenas para aumentar nosso conhecimento de fatos bíblicos. Precisamos aumentar nosso conhecimento espiritual, mas com o propósito de obedecer à vontade de Deus. Paulo orava no sentido de que Deus enchesse os cristãos colossenses com o conhecimento de sua vontade, a fim de que pudessem levar uma vida digna do Senhor e agradá-lo em tudo. Colossenses 1:9. Ele queria que conhecessem a vontade de Deus para que obedecessem a ela e, dessa maneira, agradassem a Deus. Não somente devemos desenvolver um espírito de humildade para com a Bíblia, com vistas à nossa conduta, mas também desenvolver tal espírito com vistas às nossas doutrinas. Nós, evangélicos, não somos notados pela humildade de nossas doutrinas. Crenças acerca do que a Bíblia ensina em diversas áreas da teologia. Seja qual for a posição que tomemos numa área específica da teologia, nossa tendência é achar que nossa posição é invulnerável e que qualquer pessoa que sustente opinião diferente está totalmente errada. Tendemos a nos impacientar com quem difira de nós. Por ironia da sorte, quanto mais nossas opiniões se originam nos ensinamentos de outros e não na própria Bíblia, tanto mais rígida é nossa tendência de nos agarrar a elas. Uma coisa
é ter convicção de que aquilo que cremos é correto segundo entendemos as Escrituras. Outra, muito diferente, é crer que nossas opiniões são sempre corretas. 2 vezes na vida tive que fazer significativas mudanças em minhas doutrinas como resultado de adicionar um entendimento das Escrituras. Não quero, com isso, sugerir que vacilemos em nossas crenças de sorte que sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina, como diz Efésios 6,14, quer dizer, 4,14. Mas que devemos sustentar nossas crenças no espírito de verdadeira humildade. Lembremos-nos de que Deus não fez de nossa mente ou mesmo de uma determinada igreja o depositário da soma total do seu ensino. Em certa ocasião, durante seu ministério, Jesus orou, dizendo: Graças te dou, ó Pai, do céu, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10, 21. Comentando essa passagem, Norvel Renderhaus observou com muita propriedade. O contraste apontado pelo Salvador não é, não é aquele entre instruídos e não instruídos, mas entre os que se imaginam sábios e sensíveis e os que vivem sob a profunda impressão de que, por seu próprio discernimento e seu próprio raciocínio, são de todo impotentes para compreender as verdades de Deus e aceitá-las. Que Deus nos ajude a ser bastante humildes para com as Escrituras, de modo que nos encontremos no grupo que Jesus chamou de pequeninos. Terceiro tópico, aqui, pela graça de Deus. Quando o crente é verdadeiramente humilde diante de Deus e de sua palavra, também é humilde com respeito aos seus dons, capacidades e realizações. Ele compreende e, com gratidão, reconhece que tudo quanto é e tudo quanto possui vem das mãos de Deus. Este aspecto da humildade realmente começa com a compreensão da salvação pessoal. Os evangélicos concordam em que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, sem ajuda, sem ajuda de nenhuma de nossas obras. Mas não será que cremos, ainda que de forma indefinida, que contribuímos com algo para a nossa salvação? Algo que signifique que fomos um pouco mais sábios, um pouco mais inteligentes, um pouco mais responsivos a Deus do que os outros? Algum tempo atrás li uma declaração na qual o autor dizia reconhecer que a única diferença entre ele e um grupo de pessoas era que ele tinha um pouco mais de confiança na graça de Deus. Estou certo de que o autor de tal declaração queria expressar humildade, mas isso deixou numa situação bem incômoda. De certo modo, não posso imaginar o apóstolo Paulo vendo em si mesmo alguma diferença distintiva, ainda que seja um pouco mais de confiança na graça de Deus. Em vez disso, encontro-o dizendo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. 1 Timóteo 1,15. Paulo nunca se comparou favoravelmente com os incrédulos que o rodeavam. Ele estava por demais dominado pelo fato de que a graça de Deus era suficiente para alcançar até mesmo ele. A atitude de humildade com referência à salvação deveria nos conduzir a um conhecimento de que qualquer de nossas habilidades e realizações é igualmente resultado da graça de Deus. Na primeira epístola aos cristãos coríntios, Paulo não mede as palavras sobre este assunto. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios 4:7. Toda habilidade e toda vantagem que temos vem de Deus e nos foram dadas como mordomia para serem usados no serviço divino. Durante algum tempo depois que entrei no trabalho cristão de tempo integral e vivia com uma parca renda de subsistência, muitas vezes me vi lutando com os pensamentos da soma de dinheiro que eu poderia estar ganhando se tivesse seguido a profissão para a qual eu me preparara na faculdade. Finalmente,
Comecei a compreender que foi Deus que me deu a vantagem do estudo, e eu não estava fazendo a ele favor algum, por estar em seu serviço de tempo integral. Tudo isso viera dele e deveria ser usado para a sua glória. Paulo recusou-se a receber crédito por suas capacidades, ou mesmo por seus diligentes esforços. Ainda em sua primeira carta aos Coríntios, ele declara: Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Esta passagem costumava me deixar perplexo. Parecia-me que Paulo tentava ao mesmo tempo ser humilde e orgulhoso. Como poderia alguém atrever-se a declarar publicamente que havia trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos? Mas depois percebi que Paulo atribuía seu duro trabalho à graça de Deus. Às vezes ouvimos um cristão cansado descrever seus duros esforços no serviço de Deus, como professor de escola dominical durante 10 anos ininterruptos, ou dirigente de um grupo difícil de juvenis, ou ser um dos poucos fiéis que vão à reunião de oração nas noites de quarta-feira. Talvez nós mesmos tenhamos sido um desses cristãos cansados. Se assim for, lembremo-nos de creditar nosso trabalho duro e nossos fiéis esforços à graça de Deus. Deveríamos atribuir à graça de Deus qualquer realizações, sejam elas seculares ou espirituais. Quando Moisés dava as instruções finais aos filhos de Israel antes de entrarem na terra prometida, especificamente os advertiu contra o orgulho de receber o crédito pelo êxito. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força de minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Deuteronômio 8, 17 e 18. Paulo ressaltou igualmente o êxito espiritual ao descrever, de modo que nem o que planta nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O profeta Isaías expressou de modo sucinto a atitude que devemos ter para com as nossas realizações. Senhor, todas as nossas obras tu as fazes por nós. Isaías 26:12, na versão Revista e Atualizada. Enquanto escrevi este capítulo, tive a oportunidade de expressar apreço a um membro de nossa igreja por um serviço bem feito. Gostei de sua resposta simples, humilde. Foi o Senhor quem o fez. A humildade em relação a nós mesmos consiste, pois, em atribuir a Deus, que nos dá a graça, tudo o que temos e tudo o que realizamos. Submissão, serviço e honra. Outro aspecto da humildade. O crente que é humilde diante de Deus será também humilde para com as outras pessoas. Uma forma como esta humildade se expressa é a submissão mútua. Paulo nos instrui: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. Pedro igualmente diz: sejam humildes uns para com os outros. 1 Pedro 5:5. E Tiago diz que a submissão é característica da sabedoria que vem do alto. Tiago 3:17. O que significa nos sujeitar aos outros? Será ceder sempre às exigências e opiniões alheias? De maneira nenhuma. Significa submeter-nos à instrução, bem como à correção de outros crentes, sermos dóceis ou humildes bastante para admitirmos o erro quando outro crente nos corrige ou nos instrui. Apolo e Pedro são bons exemplos de homens que se submeteram aos outros crentes. Apolo submeteu-se à instrução de outros.
Lucas diz que Apolo era homem instruído, com excelente conhecimento das Escrituras, que fora instruído no caminho do Senhor, falava com grande fervor e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Obviamente, Apolo era um homem dotado e capaz, e parece que era o beiro cristão de tempo integral, mas tinha um defeito. Seu conhecimento de Cristo era preciso, mas incompleto. Ele conhecia apenas o batismo de João. Quando Priscila e Áquila, casal piedoso, de leigos, da igreja de Éfeso, ouviu Apolo, convidaram-no e acompanhá-los à sua casa, e lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, do 24 ao 26. É evidente que Apolo recebeu a instrução que lhe deram, porque logo depois, desejando visitar as igrejas da Acaia, a igreja de Éfeso não só o animou, mas também escreveu uma carta aos cristãos daquela região, pedindo-lhes que lhes recebessem, que o recebessem, né, que recebessem Apolo. Que elogio da humildade de Apolo! Que sermão, mediante o exemplo, do que significa sujeitar-nos uns aos outros. Apolo era um ministro capaz, dotado. Não obstante, não julgou demérito receber instrução de Priscila e Áquila. Não é difícil demais imaginar de passagem com que carinho e consideração Priscila e Áquila devem ter instruído Apolo. Este é o outro lado da submissão recíproca. Falaremos mais a esse respeito quando tratarmos da benignidade no capítulo 15. Pedro dá um exemplo do que é sujeitar-se à correção de outro crente. Paulo registra que quando Pedro chegou a Antioquia, achou necessário censurá-lo por causa de sua hipocrisia em relação aos cristãos gentios. A censura de Paulo não foi apenas severa, mas também foi feita abertamente perante outros crentes. As Escrituras não nos dizem qual foi a reação de Pedro, mas evidentemente ele não abrigou nenhum ressentimento contra Paulo. Em uma de suas cartas, mais tarde, ele se refere a Paulo como nosso amado irmão e fala das cartas de Paulo como escrituras, isto é, como parte dos escritos divinamente inspirados da palavra de Deus. Está lá em 2 Pedro 3, do 15 ao 16. Evidentemente, Pedro aceitou a censura de Paulo. Com humildade, se submeteu à correção de outro crente, muito embora este crente fosse mais jovem no Senhor do que ele. Não resta dúvida de que a submissão, ensino ou correção não solicitados é difícil para nossos corações orgulhosos por natureza. Mas o contexto da instrução de Paulo sobre a sujeição mútua no capítulo 5 de Efésios indica que ela é uma das demonstrações da plenitude do Espírito. A humildade é fruto do Espírito, resultado de seu ministério em nosso coração. Mas esse ministério não ocorre sem que haja um esforço deliberado e consciente de nossa parte. O Espírito não nos faz humildes. Ele nos capacita a humilhar-nos em situações difíceis. Embora a submissão seja provavelmente a mais difícil aplicação da humildade com relação aos outros, não é de forma alguma a única. Uma oportunidade muito comum de mostrar humildade é servir uns aos outros. Nesta área, Jesus é nosso maior mestre e precursor. Embora o exemplo supremo seja a lavagem dos pés aos discípulos na noite em que foi traído, a vida toda de Jesus foi de serviço aos outros. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Ele andou por toda parte fazendo bem. Parece mesmo que Jesus indica que ainda estará a servir-nos na eternidade. Lucas 12:37. Por mais incrível que isso pareça. Além do exemplo que nos deixou, Jesus também nos ensinou por preceito a importância de servir uns aos outros. Ele disse que a verdadeira grandeza no reino de Deus não consiste em posição, mas em serviço. E prometeu bênçãos aos que lhe seguirem o exemplo no serviço aos outros. Esta demonstração de humildade no serviço a outros exige também a graça de Deus. Pedro diz que se alguém serve,
faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 4:11. Todos nós conhecemos pessoas, inclusive incrédulos, que parecem ser servos naturais. Estão sempre, de uma forma ou de outra, servindo ao próximo. Mas Deus não recebe a glória. Elas é que recebem. A reputação delas é que cresce. Mas quando nós, servos naturais ou não, servimos na dependência da graça divina, com a força que Deus supre, Deus é glorificado. A dependência da graça de Deus não somente resulta em ser Ele glorificado, mas também nos possibilita a nós, que somos seus servos naturais, praticar este aspecto da humildade. A graça divina é suficiente para todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Podemos, mediante esta capacitação, aprender a servir uns aos outros. Ele se baseou em 1 Pedro 1, 2 ao 3. 2 Pedro 1, 2 ao 3. O terceiro modo de demonstrar esta humildade é honrando uns aos outros. Paulo diz em Romanos 12, 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. E em Filipenses 2, 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Devemos colocar a outra pessoa acima de nós mesmos em questões de posição, interesses ou necessidade. Jesus censurou os fariseus por buscarem os lugares de honra numa festa, dizendo-lhes que buscassem antes o lugar mais humilde. Podemos condenar o egoísmo infantil dos fariseus, mas que diremos de nossa própria atitude? Costumamos furar a fila para obter o primeiro lugar? Procuramos os melhores assentos nas reuniões públicas? Afirmamo-nos a nós mesmos com frequência em detrimento dos outros? Ou consideramos seus interesses tão bons quanto os nossos, tão bem quanto os nossos? Se quisermos gozar as bênçãos prometidas aos humildes, devemos exibir esse tipo de humildade em nossos relacionamentos diários. Devemos aprender a sujeitar-nos uns aos outros, a servir uns aos outros, a honrar ou preferir uns aos outros acima de nós mesmos. Lembremos-nos, o Espírito não nos faz humildes, mas nos capacita a humilhar-nos. Devemos aprender a humildade, como Paulo aprendeu o contentamento, e para nossos esforços temos a segurança do mesmo poder capacitador que ele experimentou. Veja Filipenses 4, do 11 ao 13. Praticando a humildade. Eis algumas sugestões para a aprendizagem da humildade. Comece renovando sua mente. O melhor modo de renovar a mente é memorizar uma ou mais passagens bíblicas, escolhendo as que você acredita que falem mais diretamente às áreas de maior necessidade em sua vida. Ao memorizarmos e depois meditarmos nas Escrituras, o Espírito Santo nos transforma interiormente, mudando nossos valores. Por exemplo, podemos começar dando maior importância à precedência dos outros sobre nós. O Espírito Santo também usará esses textos que memorizamos para nos convencer, em situações específicas, quando deixamos de viver à altura dos nossos novos valores. Confesse quaisquer formas de orgulho à medida que o Espírito Santo o convence e ore pedindo sensibilidade para ver-se a si mesmo através dos olhos de Deus. Ore também para que o Espírito Santo o transforme interiormente. Por fim, tome as providências específicas necessárias a fim de obedecer à direção de Deus no sentido de humilhar-se a si mesmo. Devemos humilhar-nos diante de Deus. O verbo humilhar, quando usado dessa forma, denota ação. Devemos fazer algo. Pode ser um ato específico de colocar outrem em primeiro lugar, tal como numa fila de um supermercado, ou na escolha de uma posição no emprego. Pode até mesmo ser tão drástico como dizer a amigos que temos recebido crédito pelo êxito que por direito pertence a Deus. Seja qual for a área de necessidade na qual devemos trabalhar,
é importante que o façamos na dependência daquele que opera em nós. Amém. Terminamos esse capítulo. Aproveitando, eu gostaria de indicar outro livro de Jerry Bridges, esse aqui, As Bem-aventuranças, uma descrição da humildade em ação. Bridges vai mostrar como cada uma das oito bem-aventuranças lá, né, de Mateus 5, são uma descrição da nossa humildade sendo colocada em prática. E a gente sabe que no Sermão do Monte, Jesus abre o Sermão do Monte com as oito bem-aventuranças, e ao longo do Sermão do Monte, ali até o capítulo 7, ele vai dar os desdobramentos daquelas bem-aventuranças. Então, se você quiser aprofundar mais o seu estudo, eu super recomendo esse livro aqui, do mesmo autor. E, enfim, gente, incentivar mais uma vez vocês a comprarem o Exercita-te na Piedade, esse livro que vai nos ensinar passo a passo, né, capítulo a capítulo, de como nos revestirmos das virtudes cristãs. E interessante o que ele falou, né? Eu tô até precisando comprar um caderno para anotar todas as referências, cada virtude com referências bíblicas para realmente começar a decorar, porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Nós aprendemos um conteúdo, nós memorizamos e sempre quando a gente começa a pisar fora da faixa, ele vem e nos lembra que aquele não é o caminho que ele espera que a gente trilhe. E a gente recua e diz: Senhor, me capacite, me perdoe, e aí o Senhor nos capacita a seguirmos em frente. Eu espero que a leitura tenha sido abençoadora para você. E é isso. Até a próxima.